O 770 da Scania, cabine S, V8, talvez seja a maior atração entre todas as grandes novidades que tem aqui na Fenatran. E olha que não são poucas, todo mundo com geração Euro 6, tem alguns produtos novos, mas não tem como. Um 770 está chamando a atenção, e eu sei disso porque vocês estão respondendo no vídeo que a gente fez anterior, já passou de 100 mil audiência, então deixa eu agradecer a cada um de vocês. E olha, teve gente que deu uma cornetada, eu falei que era o caminhão mais potente do mundo. Ah não, mas nos Estados Unidos tem caminhão mais potente, na Austrália tem mais potente. Pode ter, mas são caminhões modificados. Esse é o caminhão de série mais potente do mundo. Mas quem vai dar os detalhes todos pra gente, porque a gente vai fazer um walk-around sensacional, é o Ivanovic Marques. Tudo bem, cara? Bom, Gustavo, beleza? Essa novidade que a gente está trazendo é o caminhão, realmente é o caminhão mais potente do mundo, produzido em série, aqui pela primeira vez no mercado brasileiro. Ele está sendo produzido aqui no Brasil, né? Só o motor que é importado? Exato, o caminhão todo ele é produzido aqui na fábrica de São Bernardo do Campo e o motor ele vem importado da Suécia. Uma novidade aqui, ó, são 770 cavalos de potência. Deixa eu mudar de lado. Mas o torque que esse bicho entrega aqui são 3.700 Nm de torque que esse caminhão entrega. É bastante coisa. Vou começar pela nomenclatura, o 770 então é a potência dele, né, em cavalos. Temos o S aqui, a cabine. Essa cabine S é a nossa versão mais alta de cabine com piso plano. E aproveitando aqui, vamos mostrar todas as novidades do caminhão, mas aqui externamente a gente tem também vários itens de segurança. Esse caminhão está equipado com ADAS 2.0, que ele tem aqui o leitor LDW, que é o leitor de faixa. Ele tem aqui, ele conta também com o AEB. A gente vai passar depois, esse carro tem os sensores laterais e ele também tem a direção elétrica ativa, que corrige aí a direção. Também, ó, outro detalhe aqui importante e que os motoristas gostam bastante é a quantidade de faróis que a gente tem aqui. A gente tem um farol de milha na grade e o farol de milha no teto. Isso daí para quando o motorista está dirigindo em estradas desertas, é muito importante esse farol porque ele tem uma iluminação, ele consegue enxergar muito antes, a antecipação é muito boa. Legal, então vamos continuar com a nossa volta. O que mais tem para mostrar? Vamos dar uma volta então pelo caminhão. Falando aqui dos sensores laterais, que a gente fala que é o nosso sensor de ponto cego. Aqui é o sensor, então se você tiver um veículo, um caminhão do lado ou um pedestre, ele vai sinalizar ali na cabine e vai até corrigir a direção do veículo. Lembrando que essa cor, esse verde, ele é exclusivo para o 770, né? Uma identidade especial. Isso é uma cor, é um verde fosco que a gente trouxe aqui para esse veículo para dar esse destaque todo. Uma cor exclusiva. Legal, então vamos passar pela saia lateral, que tem recursos aerodinâmicos. O veículo está com todo o recurso aerodinâmico. Ele está com as saias laterais, defletores de ar, tanto do teto quanto lateral. Aqui, ó, os tanques de combustível também estão com uma novidade agora que chama-se o FOL, que é um otimizador do tanque de combustível. Com ele a gente consegue aproveitar aí 95% do diesel dentro do tanque. Isso significa o quê? Você não está transportando peso morto e o peso morto também custa dinheiro, né? Então você consegue aproveitar aí tudo que tem dos tanques de combustível, proporcionando maior autonomia com tanques menores. Legal. Então a gente olhando aqui para a parte de trás do caminhão, explica para a gente tudo que tem aqui rapidão. Vamos lá, esse caminhão ele está equipado aqui com a suspensão a ar, então a gente tem suspensão a ar tanto da parte do eixo traseiro quanto também da cabine. Aqui a gente tem todas as conexões, né, pneumáticas e elétricas para a carreta. A gente tem aqui, você vê a facilidade que a gente tem de subir aqui no caminhão para fazer os engates das carretas. E indo um pouquinho mais para trás, vamos falar do eixo traseiro, que é uma novidade também, o RB885. É um eixo traseiro aqui sem redução nos cubos, mas ele te dá uma capacidade máxima de tração de 90 toneladas. É um eixo muito mais robusto comparado com a versão anterior. Bem legal, então vamos continuar. Vamos seguir, vamos ver lá o FOL na prática. Isso, vamos ver o FOL. Aqui
vocês veem também o paralama traseiro, todo foi pintado exatamente da cor da cabine. E tudo isso daqui pode ser solicitado de fábrica. Então aqui a gente tem o tanque e o forro acoplado aqui do ladinho. Exato, ele funciona como se fosse um pequeno reservatório. Ele tem duas bombas aqui de pressão. Uma, ela faz toda a parte de sucção do tanque principal, e a segunda bomba, ela manda ainda em baixa pressão para o motor. No motor você tem uma bomba de alta pressão, e ela é o que a gente chama de sistema XPI, vai ejetar ali dentro da câmara de combustão. Então esse reservatório aqui, ele faz com que, mesmo o veículo estando em subidas ou descidas, você inclinando ele faz com que nunca falte o diesel para ir lá para o motor. Aqui no caso, como você tem um pescador e você tem um tanque maior, dependendo da inclinação, você pode ficar, o pescador pode ficar sem pegar o diesel, pode gerar ar. Enquanto aqui essa inclinação praticamente não interfere, porque ele é muito menor. Ivan, o cardan reto, ele só está no Super ou tem aqui também? Aqui também, o cardan reto, ele vem junto com o eixo traseiro RB885. Então, esse veículo aqui, ele está com cardan reto. A cruzeta também é cruzeta livre de manutenção. Então, é exatamente as mesmas novidades também do Super. E o Full também é uma novidade que veio nos veículos Super, então também vem pro V8. E o V8, ele vai, vamos lá, como ele chegou nessa potência de 770 cavalos? A gente tem um atual hoje que entrega 620 cavalos de potência, ele foi reestilizado. A gente aumentou taxa de compressão, a bomba agora, a bomba de refrigeração, a bomba variável. Então teve algumas melhorias e ele também está mais econômico, ele entrega 2% de economia de combustível. Então está mais econômico, entregando um torque muito maior. Só para ter uma noção aí, esse daí é o torque que equivale ao torque de 15 Tiguans, por exemplo, 1.4. Aquela que é escrito lá atrás, 250 Nm de torque. Aqui a gente tem 3.700. Uau, é uma base de comparação interessante. Vamos para dentro da cabine então? Vamos lá. Vou acompanhar você entrar agora e eu vou dar a voltinha. Vamos lá. Antes disso, a gente precisa mostrar o banco, né? Vou mostrar o banco e o acabamento aqui externo da porta. Então aqui você tem alguns comandos, explica pra gente. Vamos lá, Gustavo. Aqui a gente tem esse daqui é o nosso banco premium em couro, né? Exclusivo do V8, até as costuras aqui em vermelha. E aqui a gente tem todos os recursos de ajuste, começando aqui pela parte do aquecimento, ventilação também, que é outro item muito importante. Quando o motorista está ali há 4, 5 horas no volante, querendo ou não, acaba começando a suar, principalmente nas costas. Então a ventilação ajuda bastante. Temos as regulagens de lombar, altura. Tem aqui também até a regulagem do nível que você quer de amortecimento, se você quer deixar mais rígido ou menos rígido. Bom, legal. Outra coisa importante também é a forma com que você sobe aqui no produto. Vocês veem que esse primeiro degrau, ele está um pouco mais afastado, faz com que a gente consiga subir numa progressão mais simples, e muito mais fácil e ergonômica. Outro detalhe aqui também. Só para terminar o assunto banco, esses recursos todos estão no banco do motorista, né? O passageiro ele não tem os mesmos recursos. Não, a quantidade de recurso é um pouco menor, mesmo porque a ergonomia normalmente é o motorista e a posição é voltada para o motorista. Vamos falar da porta então, acabamento. Então, a porta também é um outro item que é exclusivo do V8, esses detalhes aqui em vermelho, símbolo V8. Tem também a iluminação, a gente vai ligar lá depois a luz ambiente. Tem todos os pontos vermelhos aqui embaixo, que traz uma sensação de conforto visual a mais para o motorista. Legal, isso a gente já vai ver logo dentro da cabine. Vamos entrar então, Ivan? Vamos subir? Beleza, eu vou dar a volta. E vem comigo. Finalmente estamos dentro da cabine do V8. Olha, eu já estou sentado aqui, quietinho, tá? Perninha de índio.
para a gente poder mostrar tudo em detalhes para vocês. Mas de cara eu já percebo que tem uma cama bastante confortável, hein, Ivan? Que bom, Gustavo. E realmente, por que a da cama confortável? O motorista precisa dormir na cama e ele não vai dormir só uma noite, né? Nem 2 noites. Ele vai dormir aí ao longo de anos nessa cama. E para que ele tenha a mesma produtividade ao longo das semanas e dos meses, é muito importante uma noite aí bastante confortável. É uma cama só de espumas, né? Não tem uma mola nela. O que acontece? A mola ela é confortável no primeiro momento, mas a durabilidade das molas são mais baixa comparado à espuma de alta densidade. Exatamente esse é o tipo de espuma que a gente utiliza nos caminhões Scania. Bacana, olha, parece mais confortável que a minha cama em casa, viu? Mas vamos mostrar esse painelzão, que a gente quer mostrar o grau de acabamento do caminhão. Por onde você vai conduzir a gente, Ivan? Vamos lá, vamos começar então. Que a gente tem um ajuste do volante, ajuste de inclinação, profundidade, então a gente consegue ajustar exatamente ao gosto do motorista, o que é bastante importante, que são horas e horas de viagem. Aqui é um volante em couro, e começando pelos detalhes exclusivos aqui da versão V8. Tá vendo que as costuras também do volante são todas em vermelho, no cluster aqui a gente também tem a borda em vermelho, ali a mesinha também, porta-luvas também tem os detalhes em vermelho, tudo exclusivo da série V8. Mas vamos lá, começando pelos comandos aqui do volante, que é importante, o motorista ele precisa estar com as mãos no volante o máximo de tempo possível, para que tudo seja da forma mais ergonômica. Então aqui ele consegue fazer a programação de descida, então ele consegue setar a velocidade que ele vai descer aí uma serra. Aqui ele consegue fazer a programação de distância de outro veículo, porque esse veículo aqui está equipado com ADAS 2.0 e uma das funções é o ACC. Então por aqui ele consegue controlar a distância por tempo, quantos segundos ele quer ficar aí atrás do veículo da frente. Então consegue fazer a programação por aqui. Bom, falando então do último botão aqui, do controle de cruzeiro do veículo, a gente consegue setar a velocidade de cruzeiro dele. Só que essa versão aqui ela está inclusa também um Act Cruise, que faz aquela programação também de subida de serra e descida de serra. Por exemplo, se ele está vendo uma inclinação à frente, o que o veículo faz? Ele embala um pouquinho mais, ele ganha velocidade para conseguir subir a serra com mais facilidade, sem ejetar tanto combustível assim na serra. Assim como no final da descida da serra, ele para de ejetar combustível porque o sistema ele lê 3 km à frente. Então ele já sabe, já que vai começar a descer, ele para de ejetar combustível para aproveitar a inércia do veículo. E isso a gente consegue economizar aí bastante combustível. Bom, aí os outros controles aqui do volante é a multimídia, que a gente consegue também falar junto com a multimídia. Aqui a gente tem todos os controles do painel e aqui a gente tem aqui o modo de condução do veículo, modo econômico, modo padrão e modo potência. Você vê? Então são 3 modos. Aqui. Exato, são 3 modos que o motorista consegue alternar aqui com bastante rapidez. Você vê, ele pode sair do modo econômico, caso ele vê uma serra, ele pode mudar para o modo potência rapidamente. E aí toda a estratégia de marcha do veículo vai mudar de acordo com o módulo que o motorista selecionou. Legal, beleza. Volante então, pô, bastante coisa. Vamos para a porta então. Só concluindo aqui, tem mais um outro item importante. Logo do lado do volante, o motorista ele consegue fazer aqui a troca de marcha também e utilizar o retarder, que você engata a marcha. Você tem neutro, drive e a marcha ré. Então aqui você tem os 5 estágios do retarder, que é o nosso freio auxiliar. Esse carro aqui ele está equipado com retarder, então você tem aqui os 5 estágios. Facilmente também, sem tirar a mão do volante, o motorista consegue fazer esse acionamento. Bom, aqui seta, né? Seta, limpador do para-brisa normal. Indo aqui para a parte da porta, a gente tem todas as regulagens aqui dos espelhos retrovisores. Você vê que é bem intuitivo, ó, com facilidade a gente consegue fazer o ajuste daqui dos retrovisores. Acendimento dos faróis. Aqui também, não mostrei lá fora o farol da grade e o farol superior do teto. A gente consegue acionar eles aqui também.
Só um detalhe que eles acionam junto com o farol alto, que é exatamente para o motorista não trafegar a todo momento com os faróis de cima ligado. Utilizar somente quando tiver a necessidade do farol alto. Aqui a gente está com um cluster. Esse cluster aqui é o nosso cluster de 7 polegadas. Ele é um cluster digital. Aqui no centro dele é digital. Então ele te fornece aqui bastante informação. Super fácil interação e visualização também. Então outro ponto importante, né, você precisa enxergar a informação de uma forma bastante visual e fácil para você saber exatamente tudo que está acontecendo com o veículo. Outra coisa importante também nos veículos é a questão da área envidraçada, né? O quão você consegue não ter aí nenhum ponto cego, o quão você consegue visualizar tudo em sua volta. Então você vê que o A-pillar, que a gente chama aqui a coluna A, é uma coluna bastante estreita, você vê que tem até uma curvatura aqui do vidro. Isso daí ajuda muito quando você está principalmente dentro de cidades, no qual você tem aqui veículos ao lado. Embora esse carro aqui também, além dessa facilidade de visualização, você tem o recurso do ASLA, que é o sensor lá do ponto cego que a gente tinha comentado ali fora. Aqui é o sensor dele, então quando tiver em amarelo, significa que tem carros passando ao lado, ou pedestre passando, ou motocicletas. Enfim, e se você ligar a seta quando tiver algum obstáculo à esquerda, ela vai ficar em vermelho. E nesse carro aqui, como ele está com a direção ativa, ele vai tentar corrigir a direção. Bastante recurso, né, Gustavo? Nossa, bastante coisa. Vamos começar a falar então um pouco sobre acabamento, sobre mesa. Tem tanta coisa para a gente mostrar aqui dentro ainda. De cara, por exemplo, a gente pode ver que tem uma luz amarela, não é aquela brancona clara, né? Luzinha vermelha ali embaixo. Exato, tem a parte da iluminação, você vê que a gente tem diversas possibilidades aqui de iluminação. A parte inferior, quando tá escuro, ela dá uma sensação muito mais harmônica para o motorista, ajuda com que ele não sinta tão fadigado, não sinta um cansaço de vista tão grande. E aqui a gente tem os armários, você vê, é prático também, o motorista que vai passar aí talvez um mês fora, ele consegue colocar as malas de uma forma bastante organizada. Embaixo da cama também a gente tem um maleiro. Outra coisa Né? muito importante aqui, ó, a gente tem a gente tem a geladeira. Então essa geladeira consegue fazer a programação aqui da temperatura. E você vê uma geladeira aqui, você tem um compartimento bem interessante, bem grande. Se você precisar de mais uma geladeira, até a outra lá tem a possibilidade também de adaptar. Mas normalmente uma geladeira é o suficiente, a outra a gente deixa como gaveta. É bastante utilizado aqui pelos motoristas para colocar água, às vezes algum mantimento, ou então... Tem um medicamento, né? Exato, até medicamento. Tem motoristas que precisam deixar alguns medicamentos aqui, é super importante. Então, a geladeira hoje está quase virando um item bem requisitado. Acho que mais de 50% dos nossos veículos aí deve sair com geladeira. Muito bom ver esse avanço então de comportamento do mercado de frotista, de pensar no conforto de quem está na estrada de fato. Exato, e aqui, bom, temos aqui também mais gavetas também, tem toda a parte aqui onde o motorista consegue colocar garrafas, e tem até ali do lado direito, a gente tem até uma mesa, e essa mesa, ela é importante aqui para o passageiro, por quê? Vamos supor que ele precisa trabalhar, apoiar o notes, fazer algumas anotações, ou até refeição. Aqui a gente tem a mesinha. Ela é emborrachada, né? Ela é uma mesinha emborrachada, então se você colocar o note aqui, ele não vai escorregar ou apoiar alguma coisa, você vê, bastante resistente. São uns itens que dá bastante praticidade aqui para quem vai passar o dia inteiro aqui na cabine. Não só o dia, né? Às vezes semanas, até mais tempo. Você vê outro item da cabine S que a gente tinha comentado lá, essa questão do assoalho. Então é um assoalho completamente plano. Você vê aqui, ó, tem um 1,75, falta bastante ainda para chegar. Eu tenho 1,80, ó,
Tá tranquilo para mim também de altura. Com o chão plano, então Aqui, ó, a tem gente esse tem os conforto armários. todo. Você vê a facilidade que a gente tem iluminação também nos armários. E esse teto solar também. E temos o teto solar. Esse teto solar a gente tem a possibilidade de ter ele até na versão elétrica também. Aqui, ó, temos mais pontos de armazenamento aqui na cabine. Então você vê que ela é bastante otimizada aqui para que o motorista consiga colocar tudo aqui com facilidade e organização, mesmo porque ele está trafegando, né? Imagina que se toda a cabine estiver bagunçada, algumas coisas podem se movimentar e pode até prejudicar na condução. Porque a gente tem também a facilidade aqui, ó, de baixar o quebra-sol quando o motorista está sentado. Então, E ele também tem a possibilidade de ser elétrico. tem um veículo aqui na feira que ele tá agora com essa novidade. Só sentar aqui para vocês verem. Esse daqui já é um quebra-sol bem prático já, mas querendo ou não, você precisa deslocar bastante a sua mão. A gente tem uma versão ali no R500 que você tem dois botões aqui no painel que você faz o acionamento e desce uma cortina. Essa cortina ela é inteiriça, então ela ajuda ainda mais o isolamento de todos os raios solares. Bacana, mais alguma coisa para finalizar? Eu acho que já falamos praticamente de tudo, né? Uau! Únicos dois detalhes aqui talvez que a gente não comentou, a questão da multimídia, né? Então é uma multimídia touch, mas acho que é uma tendência muito forte, né? Antes a gente estava indo para a mídia completamente touch, mas chegou-se à conclusão que o veículo, quando ele está em movimento, é muito mais fácil a gente ter alguns botões ainda para mexer na mídia enquanto a gente estiver rodando. Outra questão aqui é o ar completamente digital. Facilita bastante a regulagem de temperatura, ainda mais com a cabine, é uma cabine grande, então todos os pontos de ar a gente tem sensor e esse sensor ele mede a temperatura e é controlado por esse equipamento. Tá. Então, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de aplicação. Ou seja, é um produto que pode rodar num transporte de cargas indivisíveis, por exemplo, onde você precisa de muita potência, aquelas composições que às vezes vão 2, 4 caminhões na frente, mas 2 ou 4 atrás empurrando, ele pode ser aplicado nisso. Aonde mais entra o 770? Tem cegonheiro curioso já? Eles adoram caminhão Então, potente. o 770 você poderia colocar ele a gente recomenda para aplicações de 74 toneladas ou aplicações pesadas, que são aplicações que realmente precisa do torque. Mas com a modularização da Scania, você pode ter um 770 num 6x2. Você só muda o eixo traseiro e você pode ter num cegonheiro, por exemplo, um 770. Vai do gosto do nosso cliente, a gente quer atender todo mundo. Eu acho um exagero, mas eu entendo esse sonho de querer andar num caminhão desse, viu? Se eu pudesse, eu ia pro shopping, eu ia fazer compra, eu ia levar a menina na escola, de V8. Tem cliente, exatamente, tem cliente às vezes que nem atrela ele a nada, ou quer atrelar numa cegonha, ou seja, a possibilidade a gente dá. O nosso cliente que sonha em ter um produto desse, a gente fornece essa possibilidade. Mas vamos falar de uso racional então. Agora falando de uso racional, esse carro ele está equipado com RB885, que é um eixo voltado aí para operações rodoviárias de 74 toneladas. Então o rodotrem, o bitrenzão, esse caminhão iria levar essa carga com bastante facilidade. Então, falando esse eixo traseiro é o eixo RB885, 6x4, então ele está voltado para aplicações de 74 toneladas, que seria no caso um rodotrem, um bitrenzão. Então esse veículo ele conseguiria te entregar uma velocidade média muito grande, porque no caso a gente tem outros produtos que levariam também essa carga, mas não entregaria uma velocidade média tão boa quanto um 770 entregaria. Então isso daí significa mais produtividade para o cliente. Outras aplicações, você pode mudar o eixo traseiro, você pode ter uma versão com redução nos cubos, igual de mineração que a gente tem ali para 71 toneladas, e colocando aquele eixo traseiro CMT dele, ele vai para 210 toneladas de capacidade de arrasto, de carga. Então você pode colocar uma composição, igual você tinha comentado, de indivisível, ou composições com mais de 2 ou 3 semi-trailers. Então, dependendo do eixo traseiro que a gente coloca, a gente pode transformar esse caminhão aqui para várias aplicações. Muito bom. Ivan,
Queria agradecer os esclarecimentos, tenho certeza que todo mundo curtiu. Toca aqui, velho. Valeu, Gustavo. Obrigado. Pessoal, lembrando que a gente precisa do apoio de vocês para o canal continuar crescendo, continuar bombando. Os números estão super legais e eu conto com cada um de vocês. Então clica no joinha, se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado com todas as próximas novidades do mundo dos transportes, MTED, a mobilidade do futuro. Falou!